Olha, prepara que teremos bomba aí nos próximos dias, viu? A Polícia Federal terminou a investigação referente aos casos do dia 8 de janeiro e encaminhou já o relatório para o ministro Alexandre de Moraes. O que acontece é o seguinte: quando você vai verificar lá o processo no site do STF, fala que isso já foi encaminhado para Alexandre de Moraes, porém, nenhum indiciamento aí foi tornado público, nada do processo foi tornado público e está na mão da Alexandre. Quando isso fica na mão do juiz muito tempo, geralmente, e eu vou te falar que, olha, a chance é muito grande, porque no caso da BIM Paralela foi a mesma coisa, geralmente é porque vai ter operação da polícia e o juiz do caso deferiu a operação, ou seja, falou, manda aí fazer a operação, que é prisão, busca e apreensão ou alguma coisa do tipo, e a polícia está se preparando para a operação. Por que eu digo isso? No caso da BIM Paralela, também, consultando no site da STF sobre a operação, dava para ver que um relatório foi encaminhado ao Alexandre e ficou lá. Ó. Depois tivemos prisões. Olha só que coisa. Tivemos prisão aí do número 2 da BIM do Ramagem e do número 3 da BIM do Ramagem, aí, o Bormevê e o Giancarlo 2 aí que participavam da BIM Paralela. Olha só, aí teve que ter o depoimento do Ramagem, ficamos sabendo aí do áudio e muita coisa veio à tona. Pois bem, agora olha só. Uma das coisas aí que a Polícia Federal pediu para Alexandre de Moraes, a gente já sabe. A Polícia Federal pediu para abrir um novo inquérito para investigar a Carla Zambelli. Segundo aí a Polícia Federal, a Carla Zambelli, junto com o Bolsonaro, os dois juntos, eles tentaram ali interferir no resultado da eleição, usando o aparato da Polícia Federal para produzir fake news. Já vou te explicar o que aconteceu aí, o que fez a Carla e o que fez o Bolsonaro. Fizeram os dois juntos aí. Ao mesmo tempo, começa a vazar aí coisas sobre o inquérito da BIM Paralela. Aquele áudio do Ramagem não era tudo, não. O áudio que foi tornado público era uma parte do áudio que o Ramagem gravou e que a Polícia Federal conseguiu transcrever todo o áudio. Porém, tem mais. Tem conversas paralelas que o Ramagem estava mais ou menos longe, mas que o áudio pegou, do Bolsonaro com a advogada do Flávio Bolsonaro. E nessas conversas, eles falam sobre a eleição para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, até 2020, dezembro de 2020, tinha um procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, que era o Gussen, que foi indicado pelo Wilson Witzel, que ele estava indo para cima do Flávio Bolsonaro e ele estava deixando investigar o caso Marielle. O que acontece? Naquela mesma época, a BIM Paralela estava investigando aí o delegado e a promotora do caso Marielle Franco, sabe-se lá por que a BIM Paralela do Bolsonaro investiga os investigadores, estava espionando os investigadores do caso Marielle. Comenta aí você por que será. Pois bem, também estavam falando aí sobre o Gussen, porque, pô, peraí, vai sair ele, tem que entrar alguém aí que ajude, alguém que não seja ele, alguém aí que seja bolsonarista. E eles estavam ali falando sobre os nomes. E a advogada chegou a dizer que ia puxar a ficha corrida de cada um deles e entregar ao Bolsonaro. Essas conversas foram aí, foram tornadas públicas, não a conversa inteira, porque não há transcrição ainda da conversa inteira, mas esses vazamentos foram feitos pela jornalista Juliana Dalpiva, do ICL. E aí, nessas conversas também, eles falam sobre o Wilson Witzel e voltam a falar que o Witzel estava querendo ir para cima do Bolsonaro porque ele queria ser presidente em 2022. O fato é que realmente o Witzel queria ser presidente em 2022. O problema é que o Witzel queimou a largada e ele falou. E aí, quando ele falou, o Bolsonaro passou a articular contra ele. Olha, como eu queria que o Ramagem tivesse gravado, Tom, vai ver que gravou, né? Quem sabe. Como eu queria que alguém tivesse gravado as conversas do Bolsonaro com o ministro do STJ, o Noronha, que foi um ministro que deu uma canetada e afastou o Witzel justo antes da escolha do procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro. E aí ele colocou o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro estava envolvido nos crimes do Witzel, só que não foi afastado. Então você afasta o governador, tá governador e vice envolvidos num crime. Você afasta o governador e deixa o vice. Por quê? Porque o vice era bolsonarista, amigo do Bolsonaro. Como eu queria ter acesso a essas conversas. Nossa, aí sim você ia ver Brasília explodir. Pois bem, essa aí talvez o Ramagem tenha gravado, talvez ele nem tenha participado, talvez algum dia saibamos, talvez não. Mas aí, sobre a escolha do procurador, o Bolsonaro tinha um favorito e ele chegou a falar: olha, mas o governador, ele já estava ali prevendo que não fosse ser o Witzel, o governador não precisa escolher o primeiro na eleição do Ministério Público.
Ele pode escolher outro. Eu mesmo escolhi o Aras, que não estava nem na lista tríplice. Olha só onde vai chegar o Bolsonaro. E aí ele coloca o Cláudio Castro, só que no caso, um procurador bolsonarista ganhou e foi escolhido pelo Cláudio Castro como procurador de justiça. E o nome preferido do Bolsonaro ficou em quarto, não ficou na lista tríplice. E para procuradorias estaduais, o governador é obrigado a colocar alguém da lista tríplice, o que eu acho uma vergonha sem fim. Olha, fica um corporativismo, é um negócio que só existe no Brasil, um corporativismo dentro do Ministério Público, porque os procuradores ficam fazendo campanha para entrar na lista tríplice, para poder ser eleito ou para ser o mais votado, para poder virar procurador-geral de justiça, ter muito mais poder. E no caso de procurador-geral da República, a mesma coisa. Aí eles têm que fazer campanha, depois os procuradores vão lá falar com os senadores, é um negócio assim. Aí depois, quando a gente vê que o poder judiciário e a corrupção aí que cometem aí parlamentares às vezes estão entrelaçados, a gente vê aí, né, como o sistema que é o Brasil faz com que isso aconteça. Pois bem, voltando aí ao Bolsonaro, olha só, agora ficamos sabendo demais dessa revelação aí do caso da BEM Paralela, ou seja, a Polícia Federal não está mostrando só a pontinha do iceberg, o resto a gente ainda não sabe. É como o caso das joias, tinham mostrado a pontinha do iceberg, depois a gente ficou sabendo que o Bolsonaro acompanhou ali as joias, ele ficava entrando no site ali, tem vários acessos do computador dele no site ali onde estavam vendendo o relógio que ele recebeu de propina, mandou um site, uma captura de tela pro OACF falando, ó, compra essa passagem aí, ó, pra Pensilvânia. Ele realmente, o OACF comprou a passagem no caso, olha, uma coisa que você vê, pô, peraí, né? A Polícia Federal ficou segurando essa informação por meses e soltou no relatório final. Então, nos relatórios finais aí das próximas investigações, serão bombas. O que acontece é que, infelizmente, parte da esquerda está aí com a imprensa e com a extrema-direita involucrada aí num projeto de sabotar toda e qualquer tentativa de prender o Bolsonaro. Justo quando saiu o áudio bomba atômica contra o Bolsonaro, parte da esquerda começou a disseminar memes contra o Haddad. E aí eu vi alguns influenciadores famosos, muito famosos, não é gente ingênua não, não é uma pessoa aí que só compartilha o que manda não, é gente famosa aí, influenciador mesmo, que influencia opinião, que no dia em que soltaram áudio, ficou o dia inteiro publicando meme do Haddad xingando os petistas que estavam reclamando. Falando, não pode reclamar do PT, vocês são uma seita. Aí fala, nossa, que coisa. E não falou um pio sobre o Bolsonaro. Mas que coisa, né? Que coisa. Então fico até preocupado quando chegarem as novas bombas, que parte da esquerda vai se juntar aos bolsonaristas e ao MBL para abafar, para fazer uma operação abafa, e aí vão criticar o Lula, ou o Haddad, ou alguém aí do governo Lula, por alguma coisa. E aí quando a gente mostrar aí, olha isso aí eles vão falar, esses petistas não deixam criticar o Lula. Eu falo, pô, peraí, né? Peraí. E pior, criticar com mentira. Com mentiras. Voltando aqui ao Bolsonaro, olha só o que está preocupando aí o entorno do Bolsonaro. O relatório chegou nas mãos do Alexandre. Não foi tornado público. Não sabemos de nenhum indiciamento até o momento. No último caso, no caso das joias, a gente ficou sabendo dos indiciamentos antes mesmo do relatório chegar na mesa do Alexandre. O Alexandre ficou uma fera. Saiu a notícia dos indiciamentos uma quarta-feira à tarde e o relatório só chegou no Alexandre, na mesa dele, na sexta-feira, às 17 horas, ou seja, na última hora do expediente. Aí, imagina o esporro que o Alexandre de Moraes deve ter dado nos agentes e nos delegados aí da Polícia Federal. Só imagine que ele mesmo ficou sabendo, o próprio relator do caso ficou sabendo via imprensa. Quer dizer, pô, vocês estão aí afobados em ficar falando tudo para a imprensa e vocês não conseguiram mandar o relatório. Aí falaram pro Alexandre que, não, é que o relatório é muito grande, o arquivo tem muitos gigabytes, aí travou no e-mail e não enviou. Pô, não interessa. Não interessa. Pô, que falta de profissionalismo. Imagina o esporro. Dessa vez não vazou nada, não. Dessa vez, nada. No caso de golpe de Estado, diferente do caso das joias, o Alexandre de Moraes chegou a falar no ano passado que se alguma coisa vazasse, ele ia trocar todos os delegados e todos os agentes do caso. Ele ia exonerar todo mundo, está todo mundo fora e colocar gente nova. Então, ó, não vaza. Aí o que acontece? Uma coisa vazou. Aí vazou, mas indiretamente. A Polícia Federal pediu uma abertura de uma nova investigação, porque às vezes quando acaba uma investigação, a polícia fala, ó, descobrimos isso, tem esses crimes, indiciar pessoa, mas encontramos novos crimes, precisamos abrir novas investigações.
e no caso contra Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a polícia conseguiu provas de que a Carla Zambelli bancou a viagem de uma influenciadora, não foi dito o nome dessa influenciadora, para a Espanha. A espanhola bancando a viagem para a Espanha, né, Carla? Que coisa, clichê. Isso foi em junho de 2022. Essa influenciadora ia conversar com um venezuelano, um general venezuelano chamado Carvajal. E esse general tinha feito aí denúncias de que, olha, a gente pegava dinheiro das Farc, de tráfico de drogas da Colômbia, não é nem da Venezuela, as Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, não é FARV de Venezuela. Mas esse general venezuelano dizia que dinheiro das Farc abasteciam o Maduro, o Lula, abasteciam a Kirchner na Argentina, abasteciam a Bachelet no Chile, o Evo Morales, enfim, toda a esquerda. E isso aí era a denúncia que seria feita na véspera da eleição. E aí o que acontece? O Bolsonaro chegou a citar isso. Olha só, o Bolsonaro citou isso numa live que ele fez. Ele chegou a citar isso numa live, numa reunião ministerial. O Bolsonaro fez uma reunião ministerial que foi tornada pública também nas investigações, uma reunião em que até muita gente vai lembrar desse trecho em que o general Heleno fala sobre infiltrar alguém da ABIN na campanha do PT e dos adversários, ou seja, essa reunião prova que o general Heleno tinha uma ABIN paralela também, que eles estavam usando a ABIN ali para a BIM paralela. A BIM virou a BIM do Bolsonaro, né? Essa é a verdade. Não tinha paralela, não. Era uma BIM só, que era toda para o Bolsonaro, para cometer crime para ele. Enfim, essa reunião provou isso. E nessa reunião, o Bolsonaro fala sobre esse general. E ele fala informações que a Polícia Federal sabe que a Carla Zambelli, essa influenciadora, receberam desse general. O general que estava mentindo, não conseguiu provar nada do que ele falou. E aí o que acontece? O Bolsonaro, olha só, o Bolsonaro começa a mexer os pauzinhos e a Polícia Federal abre uma investigação. Foi aberto um inquérito contra o PT há 2 semanas da eleição. E aí esse inquérito foi de fato aí instalado, foi pedida a abertura de inquérito, mas foi aberto depois do inquérito a 4 dias do primeiro turno da eleição. E fala, peraí, ele estava tentando interferir no resultado da eleição. Foi isso que fez o Bolsonaro. Ele ia soltar uma bomba usando o aparato da Polícia Federal, talvez da ABIN. Ele estava soltando uma bomba sabendo que era mentira, com uma investigação. A investigação, a imprensa é obrigada a falar, a investigação é oficial. Olha, a investigação tá há 4 dias do primeiro turno. Para fazer aquela associação que quem é plantonista sabe, olha, falei isso em 2019, nunca vou esquecer. Fiz um vídeo e falei, olha, o Bolsonaro vai começar a ligar PT a Farc, PT a facções criminosas, PT, PCC, Farc. Ele sabe que pro povo brasileiro, Comando Vermelho, PCC, Farc, a facção criminosa é facção. Não interessa se uma é rival da outra, se é coerente falar isso ou não, vai jogando a mentira e ele sabe que cola. Inclusive, foi feito em 2019, compartilhado pelo próprio Bolsonaro, um vídeo de uns caras falando um espanhol bem ruim, dava para ver que eram brasileiros, e nesse vídeo eles diziam que eram membros da Farc e que tinha o comandante Lula, o comandante Evo Morales, não sei o que, era a mesma fake news em 2019. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo, porque numa live em 2020 o Bolsonaro estava num quartel-general, no hotel de um quartel-general em Manaus, e era o mesmo fundo. Era o mesmo fundo, era um fundo qualquer, um fundo de umas plantas, um papel de parede de planta, que é um negócio que não é comum. Eu falei, o Bolsonaro tá no mesmo lugar onde gravaram o vídeo. E aí, no TikTok que eu fiz, que teve mais de 1 milhão de visualizações, eu falo isso, e aí depois teve gente da esquerda que veio me atacar para defender o Bolsonaro. Eu fiquei pasmo. Cara, o pessoal foi defender o Bolsonaro, desmascarando aí, o pessoal foi defender. Porque eu falei sem provas. Pô, ai, 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 ai. Pois bem, você vê como é sempre as mesmas esquerdas aí, entre aspas. Aí muitos falam, a esquerda é dividida. A extrema-direita também é bem dividida, tá? O caso é que na esquerda tem gente que não é esquerda, é só infiltrado. Aí cada um tem que ver quem é quem. E aí, o que acontece? Agora, a Polícia Federal vai abrir inquérito. Então, muito provavelmente, esse pedido de abertura de inquérito está nesse relatório aí que a polícia enviou para o Alexandre de Moraes e que está com o Alexandre de Moraes. Muito provavelmente, talvez não. Mas é a única coisa aí que vazou. Não vazou aí nome de indiciados, nem de nada. E aí vamos pegar aí a Carla Zambelli, a tal da influenciadora. Talvez a influenciadora não tenha cometido crime, ela só foi. Mas quem usou o aparato aí público para fazer foi a Carla Zambelli, que é deputada, e o Bolsonaro, que era o presidente, e talvez outros envolvidos aí até, pelo visto aí, delegado da Polícia Federal, algum delegado da PF. Por falar em delegado da PF,
Tá ruim aí pro Anderson Torres, tá? A Polícia Federal tá num processo aí de exoneração do Anderson Torres. As testemunhas todas ferraram com ele e quase chorou no depoimento essa semana. Vai perder a mamata. Mamata mesmo, viu? Enquanto ele ficou preso, ele recebia salário. Tá bom aí ser do Exército, ser da Polícia Federal. Pô, o cara é preso por crime que ele cometeu, usando aí o cargo, e ele continua recebendo salário na cadeia. Que belezinha, hein? Os dois aí da BIM que estão presos continuam recebendo salário. Pô, pra que trabalhar se você pode tirar férias na prisão e receber sem fazer nada? Ó, que coisa, né? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!